Spoiler, o curta antes do filme é melhor que o próprio filme. No meu vídeo de retrospectiva da animação em 2017, eu falei um pouco sobre por que eu estava preocupado de que Os Incríveis 2 estaria sendo feito pelas razões erradas. E o que acontece é que na época que lançou Os Incríveis era uma novidade total. Eles pegaram um filme sobre super-heróis e animado para contar uma história super madura sobre identidade, sobre individualidade, sobre o dever para com a família contra o que você acha que você deve ser. E tudo isso num filme para criança, num filme da Disney, que todo mundo considera que é coisa infantil. E não só um filme de super-heróis animado, como um filme que subverte e ao mesmo tempo celebra as histórias de super-herói. É um filme que mostra lados negativos e positivos e que nisso cria uma história muito potente, uma história muito bem realizada sobre uns personagens muito bem desenvolvidos, com uma direção maravilhosa, com cenas de ação, com comédia, tudo muito bem feito pelo Brad Bird, que é o diretor que também dirige esse segundo filme. A questão é que esse projeto era o xodó do Brad Bird. Ele ficou quase uma década desenvolvendo até conseguir. E depois que saiu esse filme, ele falou: pronto, eu contei a história que eu tenho que contar e é isso, a história acaba aí. Apesar de que muitas pessoas desde aquela época vêm pedindo uma continuação, ele sempre negava. O que tá certo, ele não precisaria ficar preso a uma franquia só. Ele seguiu com a carreira. Ele dirigiu Ratatouille, que foi um sucesso. Ele dirigiu Missão Impossível Protocolo Fantasma, que é o melhor Missão Impossível. E aí ele dirigiu um filme chamado Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível, que foi um fracasso desastroso de bilheteria. Ninguém viu, causou um prejuízo imenso para Disney. E depois, por alguma razão, depois de ter fracassado com esse filme, ele decidiu que vamos fazer uma continuação de Os Incríveis. Sim, acho que agora é a hora. Se o primeiro filme foi um projeto pessoal, o xodó do criador, que ele desenvolveu durante mais de uma década, foi uma surpresa na época que saiu pela originalidade, a continuação foi feita porque o diretor deu uma mancada e precisa de um sucesso garantido para limpar o nome. O que pode dar errado? O filme começa imediatamente onde o primeiro terminou. Os Incríveis enfrentam um vilão escavador numa sequência de ação incrível, em que cada membro da família e o amigo da família Gelado mostra o que é capaz de fazer com os poderes. Esse reaparecimento dos heróis chama a atenção de Winston Dever, um empresário de telecomunicações bilionário que é a favor de legalizar novamente os super-heróis. Ele e a sua irmã Evelyn recrutam o Senhor Incrível, Mulher Elástica e Gelado para um projeto que visa melhorar a imagem dos super-heróis aos olhos do público e fazer os líderes mundiais reconsiderarem a proibição. Eles escolhem a Mulher Elástica para representar esse movimento, deixando o Senhor Incrível frustrado por não ter sido escolhido. A Mulher Elástica então volta à atividade, agora patrocinada pela DevTech, com um novo uniforme e uma moto, e é desafiada por um novo vilão chamado Hipnotizador, que controla as mentes das pessoas e as força a realizar ataques terroristas. Enquanto isso, o Senhor Incrível agora tem que lidar com tarefas domésticas, a frustração da mulher dele estar realizando o sonho dele, os problemas amorosos da Violeta, as dificuldades escolares do Flecha e o Zezé, que agora está manifestando diversos novos poderes. O Incríveis 2 é legal. Eu não vou dizer que é ruim, de forma alguma. Ele é até acima da média. Mas eis o problema. O primeiro Incríveis, ele não é só acima da média. Ele elevou a média. E lembre-se que o histórico da Pixar até então era dois Toy Stories, Vida de Inseto, Monstros S.A. e Procurando Nemo. Então a média já estava alta. O Incríveis 2, a continuação, é mais do mesmo. E sendo mais do mesmo, tendo várias coisas em comum com o original, ele convida comparações que não são vantajosas para eles, porque nada que Os Incríveis faz
o primeiro Incríveis não faz melhor. E pior ainda, as poucas coisas que os Incríveis 2 tem de novo não recebe o foco suficiente pra se destacar. Até mesmo a inversão de papéis no filme. Tipo, é legal ver a Mulher Elástica sozinha, atuando como super-heroína, sem ter que se preocupar com a família, sem ter que se preocupar em ser mãe. Porque aí você vê como ela age individualmente, como ela aborda situações, como ela faz estratégias. Isso é legal. Então muitas pessoas falam que é um filme sobre empoderamento feminino, que é um filme sobre a Mulher Elástica, que agora é a vez dela. E para isso eu digo não. Esse filme ele não se aprofunda, ele não aborda nenhum dos vários temas que ele apresenta por tempo suficiente ou com a profundidade necessária para ele ser sobre alguma coisa. Sim, a Mulher Elástica pode ser mais ativa nesse filme, e ela de fato é, mas ela não desenvolve enquanto personagem, ela não muda ao longo do filme. A perspectiva dela das coisas, ela permanece a mesma do começo até o fim. Com certos momentos em que ela questiona se ela deveria estar fazendo isso, se a família dela não precisa dela, mas isso é muito raro no filme. O Senhor Incrível, esse sim, ele desenvolve. Porque ele começa o filme completamente desamparado sobre ter que cuidar sozinho, sem o apoio da mulher dele, a família inteira, todos os problemas que a família tem. E essa questão, isso ele desenvolve, e isso ele cresce, isso ele tem que se melhorar enquanto ser humano, como pai, para poder resolver esses desafios que ele tá vivenciando. E isso porque eu não tô falando das outras tramas, da Violeta, por exemplo, dos relacionamentos dela, do Flecha, que ele tem dificuldade com a lição de casa, do Zezé, que ele tá desenvolvendo poderes, dos novos super-heróis que a DevTech tá recrutando. Esses são tudo conceitos legais que são introduzidos, alguns deles são abordados até certo ponto, mas a maioria deles simplesmente tem que acabar até o fim do segundo ato, porque no fim do segundo ato é onde o vilão do filme, o hipnotizador, ele revela o plano dele. Mas esse plano é meio desconexo do filme, ele não tem o impacto necessário, porque ao invés de estabelecer a relação do hipnotizador com a Mulher Elástica, porque ele deve ser um inimigo dela, o filme passa grande parte só introduzindo novos conceitos, novos personagens, novos problemas que não dão em nada. E aí quando aparece esse vilão que a gente deveria se importar, a gente não passou tempo suficiente com ele, a gente não entende tão bem ele para o impacto que ele deveria ser, que deveria ser um personagem principal do filme, servir de alguma coisa. Ele simplesmente aparece. Compara com o primeiro. No primeiro filme, todas as histórias estão ligadas, não tem uma cena que não seja necessária pro filme. O Senhor Incrível, ele é frustrado com a vida dele não poder usar o potencial pleno dele. E isso deixa ele frustrado, e quando oferecem a ele uma chance dele voltar a atuar como super-herói, aí ele aceita na hora. E isso faz com que ele largue a família durante bastante tempo. E isso faz com que a Mulher Elástica, ela desconfie dele. Isso faz com que também os filhos dele fiquem preocupados por causa da relação deles dois. E o Senhor Incrível tá tão empolgado com isso que ele não percebe que ele tá trabalhando para um vilão. E esse vilão, ele foi criado pelas ações do Senhor Incrível. Então ele só consegue superar esses desafios no momento que ele percebe que ele precisa da família dele, no momento que ele percebe que a família dele é uma parte essencial da vida e que ele não pode trocar ela por viver no passado. Então é isso, tudo gira em torno do mesmo tema central. Tipo, tudo que acontece nesse filme é para provar esse ponto que o filme quer provar, que é: você precisa da família, você não pode esconder o seu potencial verdadeiro. E no segundo filme tem um monte de coisas que são propostas, tem vários temas que ele mostra, mas ele não aborda direito, ele fica só superficial. E aí quando ele tenta, porque tem uns momentos que ele tenta falar sobre algumas coisas, mas
nesse ponto, não teve tempo para esses temas que está abordando ser desenvolvidos bem. E aí fica parecendo só tão superficial quanto os outros vários temas que ele abordou e não fez nada. E é triste isso, porque mesmo sendo muito mais superficial, o filme ainda é extremamente divertido. Os personagens são super carismáticos, é uma sensação boa você poder revisitar eles. As cenas de ação são muito bem feitas, o Brad Bird ainda é um ótimo diretor, ele sabe contar a história visualmente, isso é uma coisa que eu falo bastante, mas é verdade. O Zezé, meu Deus, a cena dele ficando fora de controle, usando um monte de poder ao mesmo tempo, é hilariante, meu Deus, é muito bom. Mas é muito chato, é frustrante que não tem uma boa história para acompanhar isso. O filme, ele não é ruim, mas ele simplesmente não consegue sair da sombra do original. A dublagem tem famosos dublando, mas nesse caso até que não foi tão ruim. A dupla de irmãos da DevTech foi o Otaviano Costa e a Flávia Alessandra, que trabalham bem. Não é ruim o trabalho deles, não. Aí tem o Evaristo Costa, ele interpreta um repórter que é legalzinho, mas não vejo necessidade. E tem uma cena vergonhosa com o Raul Gil, que tem uma fala, e essa fala é basicamente: "Oi, eu sou o Raul Gil". O elenco principal também, a Márcia Coutinho, que é uma ótima dubladora, ela interpreta a Mulher Elástica. A Alina Mendes, ela volta a interpretar a Violeta, ela é sempre boa. É um menino novo do Flash, eu não vou lembrar o nome, vai estar aí na tela. E voltamos a um pequeno problema, que é o Senhor Incrível. Pra quem não sabe, o primeiro Incríveis, ele teve 2 dublagens, por causa que a primeira versão tinha o Senhor Incrível sendo o Márcio Seixas, que é um dublador que imagino que se você viajou pela internet no ano passado, você deve ter alguma familiaridade. Pois bem, porque na época o Márcio Seixas, ele moveu um processo contra a Disney, o que fez com que a Disney decidisse substituir a voz dele pela do Luiz Fire Mota, que você deve conhecer como locutor de trailer de filme. Ele é um locutor publicitário bastante famoso, ele também é dublador. Mas a questão é que o Luiz Fire, ele tá meio enferrujado. Ele não é um dublador ruim, mas ele já não dubla com frequência, com uma constância já faz algum tempo. Ele só dubla quando é um personagem que ele tem prévio, tipo Sylvester Stallone, ou o Aquaman, ou nesse caso o Senhor Incrível. E fica evidente que ele não tá com tanta prática, porque tem umas cenas que ele tá falando e é tão artificial. Cenas em que a atuação dele é muito mais louca, muito mais caricata, que ele tem que gritar, chorar, ele faz bem. Mas aí cenas que ele tem que falar com naturalidade, fica muito forçado, fica feio, parece que ele está falando perfeitamente, de forma super polida, como se num filme publicitário. E é insuportável. Compara ele dublando o Aquaman no Liga da Justiça. A nova plataforma das Bermudas está sob ataque. Se ela virar, vamos ter que lidar com o pior derramamento de óleo da história. Eu mandei essas bestas ficarem fora do meu oceano. Com ele dublando o Aquaman mais recentemente no Injustice. Para quem trabalha, o usurpador? A Raia Negra? O mestre do oceano? Sou o rei de Atlântida. Não respondo a ninguém. Ao contrário de você. Dobre sua língua. É meio chato. Me tira do filme em algumas cenas. Em 2004, era muito raro você ter um filme de super-herói, e era mais raro ainda ter um filme bom de super-herói. Para cada Homem-Aranha 2 você tinha um Elektra, um Hulk do Ang Lee, um Mulher-Gato, um Demolidor. E Os Incríveis se destacou por ser não só um filme de super-herói original, não baseado em nada, como também um filme animado e de uma qualidade absurda. Mas hoje, super-herói é carne de vaca, tem 6 saindo por ano, e você precisa... E ser um filme de super-herói não é digno de nota mais, você precisa se destacar do resto. Em 2018, Os Incríveis 2 não é nem o único filme animado de super-heróis. E ele não se esforça em nada para tentar ser mais do que só um filme de super-herói. E como já sabemos, quando todos os filmes são super... Ninguém vai ser mais.